Homem-Aranha Cósmico, Hulk-Aranha e até Aranha de 6 braços. Será que você conhece as versões mais poderosas do Homem-Aranha? Eu reuni todas elas numa lista completa e sério, os últimos então chegam ao nível Deus na Marvel. Duvida? Continua nesse vídeo que eu te mostro tudo. Fala nerds, eu sou o Lucas, sejam muito bem-vindos ao Experiência Nerd. E o Homem-Aranha é o herói mais popular da Marvel, mas tem uma coisa que muita gente esquece, é que ele também é um dos personagens mais poderosos, ainda mais quando a gente descobre mais versões alternativas que existem dele. E com tantas versões é difícil lembrar de todas elas, né? E pensando nisso, eu fiz essa lista completa com os personagens que só vão aumentando o nível de poder. Será que você conhece então todas essas versões? Se liga só que eu tenho um desafio para você assistir esse vídeo e comentar aqui embaixo qual o seu top 3 de melhores versões e versões mais poderosas do Homem-Aranha. Combinado? Então vamos lá para a primeira delas. Lobo-Aranha. Começando com a Terra 13989, a gente tem então esse personagem que apareceu em The Amazing Spider-Man 11 do arco Aranhaverso em 2014. E mesmo que a gente não tenha muitas informações sobre a origem dele, é basicamente uma fusão do Peter Parker com um lobisomem. Então ele tem todos os poderes de aranha mais uma agilidade e força ainda maior. Teia de Seda. Antes da sua origem como heroína, a personagem ela teve uma pequena participação em The Amazing Spider-Man Volume 3, número 1, onde a gente conheceu o alter ego civil dela, né? A Cindy Moon. Essa garota que recebeu então os poderes da mesma aranha que picou o Peter Parker, já que depois dela cair, ela foi então em direção ao pé da Cindy. E diferente do Peter, que teve que aprender tudo sozinho desde o início, né? Por conta própria, ela teve o treinamento do Ezekiel Sims para conseguir explorar ao máximo dos seus poderes, que é basicamente os mesmos poderes que a gente conhece no Peter, né? Mas com a diferença de que ela solta teia orgânica pelos dedos. Ela realmente produz teia e solta pelos dedos da mão. Diferente do Pulso, como em algumas versões que o Homem-Aranha tem teia orgânica, como por exemplo acontece com o Miguel O'Hara, né? E muito diferente também das versões que precisa de lançador de teia, que é a versão clássica 616 que a gente conhece. E não para por aí, porque outra grande diferença que é o sentido aranha, já que o sentido aranha da Cindy Moon é muito mais sensível e potente. Isso inclusive já deu alguns problemas para ela, né? Tanto que para completar a gente tem uma extensão ainda maior, que é a memória fotográfica que a Cindy tem. Ela consegue lembrar de várias coisas em detalhes do passado. Homem-Aranha de 6 braços. E para quem viu o vídeo que está aqui no canal com as versões mais bizarras do Homem-Aranha, com certeza já vai reconhecer algumas das versões que a gente está falando aqui, né? E lá eu explico melhor então em detalhes toda a trajetória dessa ideia do Homem-Aranha de 6 braços e tal, e até do Aranha Humana, né? Que vocês vão conhecer lá no vídeo que está disponível aqui nos cards ou no primeiro comentário fixado, beleza? É a história que eu contei antes sobre o Peter ele fazer uma poção para ele perder então os poderes de Homem-Aranha, já que ele pensa que isso vai fazer com que a vida dele volte ao normal e ele possa finalmente ter uma tranquilidade, uma paz e até, quem sabe, como eu disse lá no vídeo, ele poder propor em casamento a Gwen Stacy, por exemplo, por que não? Mas claro que vida de Peter Parker não é fácil, né? Então essa poção dá errada e o Peter sofre então uma mutação que dá para ele 6 braços, ou melhor, mais 4 braços além dos 2 que ele tem, né? E diferente da história cânone do Homem-Aranha, a Terra 92100, que o Peter também faz a poção e ganha a mutação, mas ele não consegue voltar ao normal depois com a ajuda do Dr. Connors. E aliás, nem o Professor X e o Reed Richards conseguiram mudar a mutação dele. No máximo conseguiram esconder os braços quando o Peter precisa ficar em sociedade, né? Se conviver em sociedade. Então, com o tempo, o Peter acabou aproveitando os 6 braços, se adaptando e se acostumando com eles e utilizando então para conseguir combater o crime com mais eficiência. Inclusive batendo de frente com o Dr. Octopus, né? E por causa desses braços, o Peter inclusive conseguiu salvar a Gwen Stacy do Duende Verde, né? Lá na ponte. Ele conseguiu realmente salvar ela com uma versão original, sempre quis. Loucura, né? E o legal também é que já que ele consegue esconder os braços quando ele tá em sociedade, então é muito improvável que alguém desconfie que ele é o Homem-Aranha, né? Homem-Aranha japonês, o Spider-Man. O Homem-Aranha ele chegou a ter 2 grandes versões no Japão. A primeira delas em 1970, quando a Marvel licenciou para a editora Shueisha fazer uma versão mangá do Homem-Aranha, inclusive mudando várias coisas. Mas mais tarde a gente teve a versão mais conhecida, que é a série de TV, né? Que foi muito importante para a história do Homem-Aranha, querendo ou não, e até para a cultura japonesa, para realmente mudar como se entendia o mercado dos tokusatsu. Aliás, outro momento que eu explico em detalhes
detalhes lá no nosso vídeo de versões bizarras do Homem-Aranha para você assistir depois desse vídeo. E o Homem-Aranha japonês da série de TV, então, que não é o Peter Parker, é o Takuya Yamashiro, ele tem basicamente todos os poderes da versão original, mas com algumas adições impressionantes. Primeiro, os lançadores de teia, que foram amplificados, e o sentido aranha também com uma voz na sua cabeça. E claro, a famosa nave que ele tem, a Marveler, que se transforma num robô gigante chamado Leopardon. Então realmente não falta recurso para o aranha japonês se destacar e ter um poder maior que os outros, então ele precisava estar aqui nessa lista. Homem-Aranha 2099. Uma das minhas versões alternativas favoritas do Homem-Aranha, né, finalmente foi adaptada para a tela do cinema através do Aranhaverso, né, como um dos protagonistas. E a história dessa versão também é muito legal, porque ela começa nos bastidores então da Marvel em 1992, quando a Marvel anunciou uma nova linha de quadrinhos que se passaria 100 anos no futuro. E o primeiro que foi estrear esse universo foi, claro, o maior herói da editora, né, com o Homem-Aranha 2099, a gente conhecendo a história do geneticista Miguel O'Hara, assumindo então a identidade do herói. E o Miguel, ele trabalha então para a empresa Alchemax, onde ele fazia experimentos com o DNA de humanos e animais. Só que quando uma das cobaias ali acabou morrendo, ele tenta desistir do projeto, mas acaba sendo enganado e usando uma droga que mexe com o DNA dele. E para tentar então se livrar dessa droga que se liga totalmente ao seu DNA, ele tenta reescrever o próprio DNA, mas o experimento dá errado de novo porque ele foi manipulado e acaba mesclando então o DNA dele com o DNA de uma aranha. Então a gente tem no Miguel O'Hara, diferente da versão original do Peter Parker, 50% de DNA humano e 50% de DNA aracnídeo. E por isso até os poderes dele se estendem ainda mais do que os do Peter, já que essa mutação genética fez com que ele tivesse dentes afiados e até um veneno nas presas dele, né? Sem contar as garras saindo dos dedos, né? Que até lembra a versão do Tobey Maguire lá no primeiro filme, né? Aquelas garrinhas que saem dos dedos dele para ele conseguir escalar a parede. Então é algo até uma ideia, um conceito até parecido com o do Miguel O'Hara. E também a teia do Miguel sempre foi orgânica, né? Mais uma coisa aproveitada inclusive do Homem-Aranha do James Cameron, sabe? O diretor de Avatar e de Titanic e tal, Exterminador do Futuro, ele ia fazer um filme do Homem-Aranha no final dos anos 90, mas esse projeto acabou indo pro Sam Raimi e ele acabou aproveitando toda essa ideia. E o Miguel, ele não tem o sentido de aranha tradicional, né? Mas ele tem então uma visão para compensar isso, uma visão aprimorada, que consegue ver centenas de metros de distância. Então ele consegue uma vantagem nesse sentido. E claro, a gente tem também o uniforme dele, que eu não posso deixar de falar, que é irado demais, né, galera? É feito de moléculas instáveis, né? As clássicas moléculas instáveis, que é feito também o uniforme do Quarteto Fantástico. Tanto que é justamente para isso que ele usa até para conseguir suportar os seus poderes de aranha, né? E a teia nas costas, né, que também ele tem rasgada, aqui meio rasgada bem estilosa, ele funciona, então vem de uma asa delta e funciona para planar pelo céu, como a maioria das teias que a gente vê embaixo do braço do Homem-Aranha, que tem várias versões até na clássica do Steve Ditko. Homem-Aranhas. A primeira aparição dessa versão aconteceu no arco Spider-Geddon, ou Aranha-Geddon, aqui no Brasil, em 2018. E aqui, essa versão, então, é feita por uma ninhada de aranhas mutantes que devoraram o corpo do Peter Parker. Mas depois do Peter morrer, a sua mente foi absorvida pelas aranhas. E elas assumiram, então, o nome de Homem-Aranha. Bizarro, né? Basicamente replica todos os poderes do Homem-Aranha original, mais um veneno. E, claro, é uma versão muito difícil de ser morta, né? Pelos inimigos, porque você vai precisar acabar com cada aranha dentro do uniforme. Homem-Aranha Superior. Quando o Otto Octavius estava prestes a morrer, ele conseguiu transferir a sua mente para o corpo do Peter Parker, que estava na frente dele, e vice-versa também, né? A mente do Peter no corpo do Otto Octavius. Então o Otto no corpo do Peter, ele passa a assumir então a identidade do Homem-Aranha, com o objetivo de ser um Homem-Aranha muito melhor do que o Peter jamais foi. Inclusive, para isso ele constrói um traje irado com várias patas mecânicas. Mas como a gente está falando de um vilão tentando ser herói, ele fica muito mais ameaçador e muito mais violento mesmo para combater o crime. Então essa versão une o intelecto que o Otto tem, e o Peter também, né, com a grande força que o Peter tem com os poderes. E aliás, que é fora do comum, né? Tanto que o Otto ele fica deslumbrado com isso, né? O tanto de poder que o Peter tem, e ele sempre está se segurando para não conseguir cruzar a linha que ele não deve cruzar com os vilões, por exemplo.
exemplo. E por isso até fica menção, né, pro Peter Parker original aqui nessa lista, porque ele sempre tá com um poder gigante nas mãos dele. Pode não parecer, mas como eu disse lá no começo do vídeo, o Peter Parker ele é um dos personagens mais poderosos que a gente tem também. Ele é um personagem que as pessoas esquecem isso, mas ele consegue sempre se superar, sabe? Principalmente nos momentos mais críticos, ele mostra a real força dele. Isso já aconteceu diversas vezes nos quadrinhos, né? E o Dr. Octopus, ele percebeu isso, que normalmente o Peter ele se segurava com ele, com o Dr. Octopus e com os outros vilões também. Mas como eu tô me focando nas versões alternativas aqui nessa lista, ele não apareceu, mesmo que ele mereça estar aqui também. E se você tá assistindo agora, com certeza você é fã do Homem-Aranha, né? Então se liga que eu tô produzindo vários outros novos vídeos como esse de heróis que vão sair em breve. Então já deixa o seu like aqui embaixo e se inscreve no canal com o sininho ativado para não esquecer, beleza? E vamos pro próximo tópico da lista. Veneno. Essa versão da Terra 70134 mostra o que aconteceria com o Homem-Aranha se ele não conseguisse se livrar do uniforme alienígena, mostrando um Peter Parker totalmente dominado pelo simbionte que se prende ao seu corpo, à sua mente e até à sua alma. E assim o Homem-Aranha se torna basicamente um vilão, com um visual totalmente diferente, sinistro mesmo, com poderes aprimorados e um ferrão tão venenoso que consegue perfurar a pele até de personagens tão resistentes na Marvel, como o Luke Cage. O Aranha, outra versão que se une ao simbionte, mas dessa vez ao Carnificina, essa versão que ficou conhecida apenas como o Aranha, aparecendo pela primeira vez em Exiles 12 de 2002. Então imagina, né, o quão maníaca é essa fusão aqui que a gente tem, porque o Aranha ele mantém o senso de humor do Peter Parker, mas também um lado psicótico que o simbionte traz, né? Já que o Carnificina do Cletus Cassidy ele é um vilão muito macabro mesmo e muito sanguinário, né? Mas com uma personalidade até que se aproxima mais aqui do Deadpool, já que une o Carnificina com o Peter Parker. Sem dúvida um assassino muito cruel e poderoso, tanto que ele já foi condenado a 67 prisões perpétuas. Dá para acreditar? Aranha Fantasma. O Peter Parker da Terra 11638 era um cientista muito bem sucedido da sua empresa Parker Technology, até que ele é atingido acidentalmente por uma máquina que ele mesmo usava para absorver os poderes de outros Homens-Aranha de outros universos. E depois então de entrar em coma e ir para o inferno, seu espírito foi fundido com os poderes dos outros aranhas que ele absorveu, se tornando o Aranha Fantasma, quando ele também recebe os poderes do Motoqueiro Fantasma. Então esse Homem-Aranha que já era poderoso, ele ficou ainda mais forte com esses poderes místicos, né? Além de ganhar imortalidade, além, claro, também desse visual irado e muito assustador que ele ganhou. Hulk-Aranha. É isso mesmo, galera. Imagina se a gente tivesse uma fusão do Homem-Aranha com o Hulk e toda a sua energia gama. É exatamente isso que acontece no quadrinho Immortal Hulk Great Power, de 2020, onde o Bruce Banner ele consegue se libertar da entidade do Hulk que ficou estabelecida nesse arco. Então essa entidade precisa de um hospedeiro, né? E por causa disso o Peter Parker acaba sendo escolhido. E basicamente aqui o Peter Parker ele mantém então os seus poderes de aranha, mas aliado então a toda a força e energia gama que o Hulk tem, conseguindo se transformar no Hulk e juntar os dois poderes em um corpo só. Simplesmente uma das versões mais bizarras e poderosas do personagem. E mais recentemente, em 2022, a gente teve outra versão do Aranha Hulk da Terra 122, onde o Thaddeus Ross conseguiu chegar na presidência dos Estados Unidos e eliminar vários dos heróis que a gente conhece. E nessa realidade o Peter é então picado pela aranha radioativa e por isso faz um tratamento de radiação gama. Mas esse tratamento, claro, faz ele se transformar em um monstro gigante ainda mais forte que o próprio Hulk. Homem-Aranha Zumbi. Uma das versões mais grotescas e pesadas de todas, porque o Homem-Aranha Zumbi ele sucumbiu ao vírus zumbi que tomou conta do universo Marvel, né? A maioria dos heróis precisa sanar o desejo de carne humana, e o Peter também a partir do momento que ele é infectado. E o mais bizarro é que ele ainda mantém a consciência enquanto ele faz as atrocidades, mas ele não consegue se controlar, é mais pelo instinto mesmo que ele vai. E pode não parecer, mas essa forma ela também é bem poderosa, porque primeiro de tudo ele não sente mais dor, então você não pode ferir ele de verdade, né? Você não sentir dor acaba sendo muito útil no combate, né? Querendo ou não. E como se não bastasse isso, ele recebeu um poder no nível cósmico do surfista prateado, conseguindo chegar no ponto de viajar no tempo, canalizar energia e ainda se teletransportar, representando uma ameaça ainda maior.
Homem-Aranha Cósmico. Em O Espetacular Homem-Aranha 158 de 1989, o Peter acaba ganhando os poderes do Capitão Universo quando ele ajuda o Dr. Max Loomis com uma máquina de energia extradimensional. Essa máquina que acaba sobrecarregando, e bombardeando o Homem-Aranha com uma energia cósmica chamada Força Enigma. E a partir disso, o Homem-Aranha ficou tão poderoso que ele conseguiu bater de frente com grandes vilões como o Doutor Destino e o Magneto. E não para por aí, porque como se não bastasse, o Homem-Aranha conseguiu jogar o Hulk cinza até o espaço apenas com um soco. Apelão demais, né? Sem dúvida a versão mais poderosa do Homem-Aranha. E aí, você conhecia essa versão? Qual delas mais te surpreendeu? Comenta aqui embaixo para eu saber e já aproveita e deixa o seu like, se inscreve no canal com o sininho ativado. E enquanto não sai um novo vídeo ainda, conferindo esse outro vídeo que eu separei para você com 37 versões mais bizarras do Homem-Aranha. Sério, galera, tem cada uma aqui mais insana que a outra. Então clica aqui agora para conferir, eu tenho certeza que você vai gostar. É isso aí, valeu, falou, até mais!